E aí, alunos, como vocês estão? Iniciamos então o nosso segundo bimestre do ano letivo de 2020. Continuamos aí no nosso formato remoto, né, com aulas online. Então, esse bimestre a gente vai iniciar falando sobre o quê? Sobre as capacidades físicas, né? Então, faça as anotações aí no caderno já da aula de hoje, sobre capacidades físicas, né? O que são, né, capacidades físicas, né? São tudo aquilo que a gente tem no nosso corpo que é possível de treinamento. Então, são todos os atributos, as atividades motoras que nós temos que a gente consegue aperfeiçoar com a prática de treinamentos aí dessas capacidades. Então, a gente vai aprender cada uma delas agora nesta primeira aula. Então, vamos começar falando sobre a agilidade, né? O que é agilidade? É a capacidade que o nosso corpo tem de trocar de posição no menor tempo possível. Então, a gente está fazendo uma determinada movimentação aqui e o nosso corpo consegue responder rapidamente às informações que a gente tem de querer mudar para outra posição, né? Então, são essas habilidades, né? Essas capacidades aí de conseguir movimentar no menor tempo possível a variação do nosso corpo, né? Às vezes a gente está caminhando para um determinado lugar para fazer uma curva, né? Vamos supor, ou desviar de alguma coisa, né? Então, isso são exemplos de agilidade e ela é muito presente na nossa vida diariamente, no cotidiano, e nos esportes ela é de suma importância, principalmente esportes aí que você precisa driblar, né? A gente precisa ter muita agilidade, porque senão não consegue fazer essa movimentação, né? Essa troca aí de posição do corpo quando está praticando o esporte. Então, geralmente quem tem agilidade, ela consegue se desenvolver um pouquinho melhor, com mais facilidade dentro dos esportes. E aí temos então a coordenação motora. O que é coordenação motora? É o fato de a gente conseguir dominar com bastante destreza os movimentos que a gente realiza no nosso corpo de maneira geral, principalmente pelos grandes músculos, né? Então, quando a gente vai fazer um hábito de, vamos supor, simplesmente de pegar um objeto no chão, de carregar alguma coisa. Então, a gente tem uma coordenação. Até no momento de escrever, a gente também trabalha a coordenação, já é uma coordenação motora fina, né? Que são os músculos grupos musculares menores. Então, a gente fala, quando vai trabalhar com as crianças, né? Principalmente adaptar a coordenação motora fina, a gente coloca atividades de recorte, né? Fazer os círculos, para trabalhar essa musculatura. Então, a gente precisa trabalhar nosso músculo esquelético de maneira geral para conseguir ter uma coordenação motora. E se a gente não tem uma coordenação motora, a gente acaba pelejando para conseguir desenvolver atividades motoras, né? Tem gente que não consegue aprender, até hoje não sabe correr, né? Caminha com dificuldades. E isso a gente vai aprendendo com a prática de atividade física. Então, coordenação motora é uma capacidade física muito importante que ela tem que ser vindo desenvolvida ano a ano, porque chega um tempo ali na fase de 14 anos que a gente não consegue desenvolvê-la mais. Então, a gente vai conseguir desenvolver o mínimo possível de uma habilidade ou outra. Então, por isso que a gente tem que sempre respeitar os processos de evolução dos movimentos que a gente tem. Então, por isso que a coordenação motora ela é muito importante em nossas vidas, principalmente para a prática de atividades físicas. Aí vamos falar das flexibilidades, né? Quem não quer ter uma flexibilidade boa, né? Então, o que seria a flexibilidade? Seria a movimentação na amplitude total das nossas articulações, que são os encontros que a gente tem aqui dos ossos, né, com o outro, onde é possível essas movimentações. Então, principalmente das pernas, são os lugares onde as pessoas acabam tendo menos flexibilidade por conta da inatividade física ou do excesso, como a gente já viu anteriormente, né? Que o alongamento ele possibilita com que a nossa flexibilidade aumente, né? Ou mantenha o que a gente já tem desenvolvido. Então, quando a gente vai fazer um movimento, se a gente não for tão flexível, a gente acaba não conseguindo. Então, a flexibilidade ela é muito importante, principalmente nas atividades rítmicas, né? Principalmente danças e ginásticas. E a gente consegue desenvolvê-la principalmente com a prática de alongamentos. Velocidade. Quando a gente fala de velocidade, acaba já tendo em mente mais amplo, né? Mais claro do que é, né? Então, é a capacidade de você se deslocar de um lugar para o outro no menor tempo possível. Então, quanto mais veloz você for, mais chance você tem de ganhar determinada competição. Isso tanto em competições coletivas aí, que tem esportes coletivos, que às vezes você tá numa disputa aí entre o adversário, se você consegue
chegar com a bola mais rápido no campo dele e atingir o objetivo do jogo, né? Por conta da velocidade, você acaba tendo um sucesso maior. E a gente vê o exemplo de velocidade bem claro dentro da modalidade do atletismo, que são as corridas, né? Então, quanto mais veloz você for, mais chance você tem de vencer. Resistência. Quem que não quer ter resistência, né? A resistência é o quê? A capacidade que o nosso corpo tem de suportar a fadiga, ou seja, quando o nosso corpo já está em exaustão e ele consegue ainda suportar por mais tempo, né? E são geralmente atividades bem longas e o seu corpo consegue, durante todo esse tempo, resistir, né? Sem sofrer, sem causar danos para a sua saúde. Então, a resistência a gente consegue trabalhar também, desenvolvê-la, né? Por isso que é uma capacidade física. E é muito importante que a gente trabalhe ela constantemente, né? Porque a resistência, ela vai nos dar uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai conseguir fazer atividades mais longas e sem sofrer tanto, né? Sem colocar o nosso coração em tanto esforço. Basicamente isso. Força. O que é a força, né? A capacidade que a gente tem de vencer uma resistência a partir de uma contração muscular. Então, quando a gente vai fazer um determinado movimento, né? Saltar, dar um tiro de corrida, pegar um determinado objeto que tem um peso, se a gente não tiver uma força suficiente, a gente não consegue fazer isso, né? Se a gente vai saltar de um lugar para o outro, que é a questão da potência muscular lá, se a gente não tiver uma força alta, a gente não consegue dar uma potência para os nossos músculos, não consegue gerar uma força nas nossas pernas, aqui na maneira geral, e não consegue ter um salto tão longe, né? Então, por isso que a força também ela é muito importante e principalmente aí no nosso dia a dia a gente vai às vezes pegar determinadas coisas, não consegue porque não tem força suficiente para segurar aquela quantidade de peso. Então a gente consegue trabalhar isso gradativamente também com a prática aí de treinos existidos, né, principalmente. Ritmo, né, é uma coisa que as pessoas falam que não tem tanto, né? Então é a capacidade que a gente tem de realizar movimentos de maneira harmônica, né, e sequenciados, sem tanto problemas. E pra gente ter ritmo, a gente precisa ter principalmente o quê? Flexibilidade e coordenação motora e agilidade. Então é um conjunto de outras capacidades para que você consiga ter o ritmo, né? Que seria a realizar esses movimentos de maneira harmônica, né? Sem errar, com destreza, bem bonitinho, senão você não consegue ter um ritmo correto. Equilíbrio, né? Quem também não gosta de ter um bom equilíbrio, né? Que é a capacidade da gente resistir, suportar, né, o nosso corpo às ações da gravidade, né? Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem nem ficar apenas equilibrada numa única perna por conta dessa capacidade que não foi desenvolvida, né? Então, se ela não desenvolveu até seus 14, 15 anos, ela não consegue desenvolver muito mais do que ela já tem depois dessa idade, porque a gente tem que respeitar, né, a categoria e os padrões de desenvolvimento motor. Por isso que o equilíbrio também é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade por conta de que não desenvolveu na maneira que era para ser desenvolvido. Então, seria o que? Basicamente isso aí, sustentar o nosso corpo contra as ações da gravidade. Aí temos também potência muscular, que é a potência muscular é a contração do músculo no menor tempo possível. Então, quando a gente vai fazer uma determinada atividade, seja saltar, correr, né, para dar um tiro aí de uma corrida, fazer um salto, então a gente consegue fazer com que nosso músculo responda rapidamente a essa orientação. Então, quando a gente vai fazer um salto, saltar de um lugar para o outro, né? Então, a gente tem que ter bastante força e bastante velocidade para executar esse movimento. E aí a gente consegue dar uma potência muscular, fazendo com que o nosso salto seja um pouco mais longe, né? Longínquo.